se a gente for pegar aquela velha estrutura que vem ali do marxismo, da discussão infraestrutural e superestrutural, acho que dá aqui até um negócio didático para a gente ver. Parece que há, de base, infraestruturalmente, uma contraposição, digamos, uma posição contrafeita do senhor Elon Musk aí, em relação a uma parceria do governo brasileiro com uma grande montadora chinesa. E aí haveria ali uma contraposição, algum tipo de característica contrafeita do senhor Elon Musk. E vamos nos lembrar de que houve uma colocação desse senhor anos atrás em relação ao que aconteceu com o Evo Morales na Bolívia. Né? Eu estive recentemente, algumas semanas atrás, aí no Chile, fui lá para o deserto do Atacama, é um grande celeiro de lítio. E assim o deserto do Atacama, também o Chile. E houve colocações do Elon Musk em relação àquele solapamento do regime boliviano à época com Evo Morales. Isso foi, eu me lembro bem, eu estava ali jantando quando eu fiquei sabendo disso, no centro antigo do Recife, que é um local maravilhoso ali na cidade do Recife, em Pernambuco, e eu fiquei estarrecido com a queda do Evo Morales, isso em novembro de 2019, né? Bom, essa é uma questão muito séria. Nesse sábado, pra vocês verem, geralmente eu escolho o tema da filosofia do cotidiano quarta-feira, mais tardar quinta-feira. Chegou segunda-feira, eu já sabia qual seria o tema dessa semana, porque essa questão da contraposição do Elon Musk aí com o Alexandre de Moraes é muito séria. Mostra aqui, a gente olhando assim no âmbito internacional, mostra um concerto com C, de concertação, de convergência da extrema-direita em âmbito internacional. A gente sabe a ligação que existe entre a extrema-direita brasileira e a extrema-direita dos Estados Unidos, tendo em consideração, é muito importante, que pode voltar à presidência o fascista Donald Trump, né? E aí, claro, a gente pode ter várias reservas com relação ao Joe Biden no âmbito da política externa, por exemplo, que nos afeta profundamente, afeta o mundo profundamente, mas é importante saber, né, essas diferenciações pontuais em relação por exemplo, o Joe Biden foi um dos primeiros a reconhecer o resultado da eleição de 2022 no Brasil. E nós sabemos que teria sido algo muito mais tenso com o Donald Trump. Agora vem uma questão de que querem utilizar a plataforma para disseminação de discurso de ódio, e a coisa é muito séria, porque mostra, Daiane, a meu ver, eu vou discutir muito isso na filosofia do cotidiano do sábado, essa dimensão de que essas novas tecnologias de inteligência artificial, de redes sociais, elas solapam a legislação do Estado-nação, porque o Elon Musk foi pronto em dizer que se, por um acaso, o X, né, o antigo Twitter, fosse derrubado no Brasil, que os usuários poderiam baixar o Virtual Private Network, que é o VPN lá, para baixar isso aí. Eu não entendo muito dessa questão, mas parece que é alguma coisa do VPN, eles poderem ter acesso. Quer dizer, ele já está mostrando, está transgredindo, está peitando as instituições brasileiras, a soberania brasileira, o judiciário brasileiro, e tentando implicar o Alexandre de Moraes. Eles são mestres em não apresentar prova de nada, né? A gente sabe que a direita brasileira, a extrema-direita, tem muitas convicções e poucas provas, ou nenhuma prova, né? Então eles tentando implicar o Alexandre de Moraes nisso, e é uma questão muito séria, porque o filósofo tunisiano Pierre Levy, radicado no Canadá, ele fala dos estados plataforma. Eles têm uma capacidade, se a gente se lembrar daquela série muito interessante na sua primeira temporada, o Black Mirror, lá, que está no Netflix, tem um episódio, não sei se vocês assistiram também a essa série, vale muito a pena, principalmente na primeira temporada, em que a polícia está fazendo uma investigação sobre um cara que sequestrou uma pessoa, e assim, quem acaba fornecendo informações para a polícia em relação ao sequestrador é a empresa de telefonia, a empresa de celular, a empresa de tecnologia, que tem muito mais recurso e acesso do que o próprio Estado. Isso mostra uma defasagem muito séria. Então, sem regulação, nós corremos o risco muito sério de verdadeiras ditaduras digitais. A gente já percebe muito claramente a segmentação do público associada à dissonância cognitiva, a dissonância cultural e cognitiva. Né? A morte do Ziraldo, nesse sentido, é muito triste, porque uma época realmente vai morrendo, uma época mais inteligente, mais crítica, ela vai morrendo. Então, é um desafio que, para além da questão da contraposição entre o Musk e o Alexandre de Moraes, aponta para a obsolescência de legislações adstritas apenas e tão somente ao Estado-nação e que devem se voltar para uma dimensão do direito internacional dos dados e das redes sociais. Isso faz parte de uma estrutura... Vejam, é possível fazer uma guerra hoje, antes de atirar qualquer míssil. Vou projetar um cenário aqui para vocês. Imaginem que a gente chegou a um niilismo completo na questão do desenvolvimento tecnológico militar. Nenhum país pode ter segurança sobre o que o outro está desenvolvendo. Ora, imaginem que, vamos fazer uma suposição aqui, que os Estados Unidos consigam hackear o sistema de controle computacional das ogivas russas para atirar as ogivas russas contra o próprio território da Rússia e vice-versa. Então, antes de acabar com centrais elétricas, houve um senador tresloucado dos Estados Unidos, levantou uma lebre, que obviamente é tresloucada, mas nos dá o que pensar. Olha, a Rússia poderia querer, uma tese completamente tresloucada, né? Mas, de qualquer maneira, a Rússia poderia querer
atacar satélites de comunicação dos Estados Unidos para embargar completamente a comunicação. Então, todos esses fatores, eu estou levando a questão da tecnologia militar às últimas consequências, mas nós estamos numa encruzilhada para a possibilidade de formação de convicção democrática e para o limite do que é o discurso de ódio. É muito claro, né? Não tem liberdade de expressão que possa rasgar a Constituição, não há possibilidade de disseminação de discurso de ódio, as plataformas precisam ser responsabilizadas. O que o Elon Musk está mostrando é que a responsabilização é muito importante, mas a insuficiência da legislação dentro apenas então somente do Estado-nação aponta para o caráter completamente multinacional e transnacional dessas redes. Então, quando o Pierre Levy fala de Estados-plataforma, ele fala de um acúmulo de dados, de um cruzamento de dados, de um potencial de venda de dados, coisa que já aconteceu na eleição de 2016 nos Estados Unidos, como nós sabemos. Né? Houve ali uma depuração dos dados para fazer propaganda política ou peça publicitária voltada para determinados segmentos que estavam ali balançando, e isso foi determinante, nós sabemos disso hoje, para a vitória do Trump então. Então, me parece uma questão de primeiríssima importância, de primeiríssima ordem, porque a gente pode chegar a um ponto em que as mais importantes decisões atinentes a questões econômicas, políticas, energéticas, venham a ser tomadas não só em conjugação com inteligências artificiais, com depuração de dados, mas por elas próprias. Então, o Yuval Harari também, né, o historiador israelense, chama a atenção dessa dimensão das ditaduras digitais. Então, isso aponta, Daiane, para um conflito atual, para a extrema-direita atual, e aponta para uma dimensão de um futuro não nada distante de dimensões de ditaduras digitais e segmentação. Se a gente não romper a segmentação das fake news, dos grupos de informação, a gente realmente está fadado a... Porque imaginem, para vocês terem uma ideia, né? Tem um apresentador de TV famoso no Brasil, não vou citar o nome dele aqui, mas andam me enviando muitas vezes uns memes lá pelo Instagram, com a voz dele cantando heavy metal, cantando, é uma coisa muito engraçada. Não sei se alguém já viu, sabe do que eu estou falando. Gente, parece real. A gente sabe que aquilo ali é gozação. Agora imagine um deepfake, uma falsidade profunda, para traduzir do inglês. Em eleições, não são mais aquelas notícias amadoras que vão para esses grupos de WhatsApp picaretas, mas que desinformam muita gente. Aqui a gente está questionando a própria tessitura do que é a realidade. Pode chegar um momento que você vai precisar de uma deepfake da deepfake para contrapor a mentira, a mentira mesma. A gente não vai mais ter a possibilidade, dada essa segmentação e dada a distorção, a distância da factualidade, de comprovação. E as pessoas estão perdendo, né? O princípio básico, a gente que atua aqui no jornalismo, um princípio básico do jornalismo é o princípio do contraditório, o princípio dessa dimensão. Nós sabemos que a imparcialidade absoluta não existe, é claro, nós tomamos posição, mas o princípio do contraditório, da verificação dos fatos, da busca por várias fontes, a gente sabe que isso é muito problemático, a mídia corporativa brasileira é muito correia de transmissão lá de Washington DC, mas de qualquer maneira são princípios básicos. Mas isso tá em falta aí para a formação das pessoas, esse é um debate de primeira grandeza para a nossa época, para os destinos de soberania e democracia nos mais diversos países do mundo.